Queridos irmãos e irmãs que estão aqui no estúdio São João Paulo II, em Brasília, na Canção Nova, e irmãos que estão em casa, nos acompanham nesta Santa Missa. Estamos no segundo domingo da Quaresma, e que grande presente é este segundo domingo da Quaresma para nós, irmãos. Nós, lá na quarta-feira de cinzas, já escutávamos qual a direção que nós deveríamos cuidar para prosseguir nessa caminhada quaresmal. Tempo forte de penitência, de práticas penitenciais. E Jesus já dizia lá no Evangelho de São Mateus: a esmola, ou seja, a caridade, sermos desprendidos das coisas materiais, nos darmos aos outros. O jejum, um tipo de penitência também que nos educa, nos ajuda a ter sobriedade, temperança. E a outra prática penitencial, a oração. E podemos dizer que a liturgia de hoje fala de oração, fala de contato com Deus, fala de intimidade com Deus. Nós escutamos a primeira leitura, Abraão, que sobe à montanha para sacrificar, para entregar o seu filho a Deus. Parece loucura, né, gente? Às vezes tem umas palavras na Sagrada Escritura que a gente não consegue entender mesmo, não. Como é que pode Deus prometer para Abraão que ele vai ter um filho, que ele vai ter uma descendência, e depois diz para Abraão: olha, sacrifica o seu filho? O que passou na cabeça de Abraão? Será que foi Deus mesmo que falou comigo? Ele deve ter pensado isso, não é possível, não é? Nós pensaríamos isso, né? Mas Deus não prometeu que ia dar uma descendência? Como é que ele pede para sacrificar o meu filho? O único filho, aquele que vai dar a posteridade, que ele prometeu que seriam como as estrelas do céu, como as areias, como o grão de areia. Como é que Deus me pede isso? Meus irmãos, quando nós entramos em comunhão com Deus e chegamos sim a uma intimidade com Ele, que Ele nos pede coisas que realmente nós não entendemos. Mas se na fé nós obedecermos, nós colheremos os frutos daquela obediência. Abraão já havia acreditado em Deus. Nós vamos recordar aqui. Porque Deus havia pedido para ele: sai da sua terra e vai para outra. Mas onde que é essa terra? Eu vou indicar. E Abraão teve fé e foi. Com certeza foi porque ele já havia acreditado antes, nesse contato com Deus, que ele também deve ter pensado: não, é Deus mesmo que está falando comigo, então eu vou. Se ele pediu, eu vou. Afinal, eu troquei tantos outros deuses por um único Deus, Adonai, o Senhor. E ele foi, e ele subiu ao monte para sacrificar realmente o seu filho. E meus irmãos e minhas irmãs, o que é a nossa caminhada cristã? O que é a nossa vida de oração, se não é também um sacrifício? Quantas vezes nós estamos cansados, mas nós precisamos estar em contato com Deus. E é realmente um sacrifício que nós realizamos. Eu vou lá à missa rezar. Eu vou lá à capela adorar Jesus. Não é porque Ele precisa, sou eu que preciso. E é muitas vezes um sacrifício, sim. Abraão mostrou isso para nós. Ele foi sacrificar o seu filho. E é claro, sacrificando o seu filho, ele estava se sacrificando também, porque ele queria muito, era a vontade dele. Meus irmãos, não há vitória sem sacrifício. Não há graça de Deus sem sacrifício, por isso volto a dizer, e a liturgia da Quaresma, e esse tempo quaresmal, essa prática penitencial do jejum, nos pede isso.
sacrifícios. Para quê? Para a gente viver bem a Páscoa. Sacrifício, para quê? Para nós nos desprendermos realmente das coisas deste mundo, para nós sermos só de Deus. A nossa vida cristã exige sacrifícios. A oração é também um sacrifício. Subir ao monte para estar com Deus é muitas vezes sacrificante, não é muito agradável. Ai, que gostoso estar aqui na presença de Deus. Muitas vezes a gente sente sim esse consolo, mas muitas vezes é um sacrifício. A oração é um sacrifício fazer a vontade de Deus, é um sacrifício pedir perdão, é um sacrifício dar o perdão, é um sacrifício responder à vocação. Mas porque Abraão teve coragem de responder, se sacrificando, Deus providenciou para ele o cordeiro. Meu irmão, minha irmã, não tenha medo de se sacrificar por Jesus, de se sacrificar por Deus. Pode ter certeza que a recompensa dele vai vir. Ele vai prover o seu descanso, vai prover aquilo que você realmente precisa. Mas é preciso subir o monte, é preciso se sacrificar. Depois Deus responde aquela nossa oferta. E foi também no monte que nós escutamos, no Evangelho, que Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Naquele tempo, para que se certificasse algo perante a justiça, eram necessários 2 ou 3 testemunhas. Por isso que Jesus escolheu Pedro, Tiago e João. Eles foram testemunhas ao subir também naquele monte para estar com Deus, para estar com Jesus. Eles viram a glória de Deus. Por quê? Porque Jesus também quis mostrar para eles, que ele tinha anunciado um pouquinho antes de chegar aqui, nesse trecho da Escritura, Jesus havia anunciado a sua paixão. Então imagina Jesus dizendo que iria morrer, que iria sofrer. Como os discípulos ficaram? Como é que a gente recebe a notícia de um parente nosso que está para falecer? A gente fica alegre? Claro que não. Nós ficamos tristes. E Deus e Jesus quis dar um presente para eles. Vocês estão tristes porque eu vou morrer, mas espera aí. Vem aqui no monte comigo. Quando você estiver triste, meu irmão, suba ao monte. Quando você estiver triste, suba ao monte da oração para estar com Deus, para contemplar a glória de Deus. E Deus e Jesus naquele monte se revelou àqueles 3 amigos de Jesus, Pedro, Tiago e João. Ali ele mostrou a sua glória para dar realmente um alento, um refrigério para aqueles 3 discípulos. Eles viram a glória de Deus. E viram também ali no Antigo Testamento os profetas e a lei representados em Elias e Moisés. Elias, Moisés, Jesus. A lei e os profetas se cumprem em nosso Senhor Jesus Cristo. Foi isso que quis dizer esta imagem que eles tiveram. Eles contemplaram a glória de Deus. Realmente Jesus é o Messias. Mas como Deus é Deus, e Ele quer sempre que a gente tenha também, além de ter os olhos para o alto, os pés no chão, Ele tirou a imagem e veio uma nuvem. E eles só ficaram com o sentido do ouvido. E o que eles escutaram do Pai? Este é o meu filho amado. Escutai o que ele diz. Na nossa caminhada neste mundo, meus irmãos, na nossa caminhada espiritual, muitas vezes Deus nos dá presentes, visualizações, milagres, graças. Tudo isso é muito bom, muito bonito. Mas nosso Senhor também nos chama à maturidade. Por isso cessam as imagens. Acabou, meus filhos. Pedro, Tiago e João, já viram já. E ficou só a voz.
do Pai. E o que o Pai dizia? Escutai o meu filho. E belíssima esta passagem da transfiguração, que depois ainda diz, não é? E da nuvem saiu a voz, e de repente não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Meu irmão, minha irmã, o essencial é Jesus. Nada de imagens mais, nada. Arrepios espirituais, não precisa disso. Se Deus te der, amém. Mas se não der, amém também. Porque o essencial é Jesus. Só sobrou Jesus. Porque é só para Ele que a gente tem que olhar mesmo. Ele é o único, o essencial, o primordial. Diante de tudo que nós estamos vivendo no nosso tempo, situação de mundo, situação de igreja, irmãos, olhemos para Jesus. Só sobrou Jesus. Só sobrou Ele. E a voz do Pai que já orientava: escutai o meu filho. Nesse tempo quaresmal, tempo de subir ao monte para estar com o Senhor, escutemos a orientação do Pai e vamos pesquisar. Aproveita esse tempo da quaresma, leia os evangelhos, leia o evangelho de Marcos, fica como dica, e traga todas as passagens onde Jesus tem alguma fala, alguma participação. Escutai o Filho do Pai. Escutai Jesus. Escutemos Jesus neste tempo. Ele tem a orientação necessária para nós. Escutemos a Ele. Vamos ficar com Ele. Essa é a nossa caminhada quaresmal. Subir a montanha, nos sacrificar muitas vezes para estar ali com Deus, mas ao nos sacrificarmos, Ele vai providenciar a nós o necessário. Subamos a montanha, sejamos amigos de Deus, amigos de Jesus, contemplemos a sua glória, descansemos nele, mas vamos descer também. E no nosso mundo, no nosso dia a dia, praticar aquilo que Jesus nos ensina. O que Jesus me ensina? O que Jesus te ensina? Qual é a palavra que chama mais a atenção de Jesus? Que chama a atenção, que Jesus disse, que você pode se apropriar dela? Será que é talvez aquela primeira palavra no Evangelho de Marcos que nós escutamos, que ele diz: convertei-vos e crede no Evangelho? São as bem-aventuranças que Jesus pronunciou? Foi o amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem? Qual é a palavra de Jesus que você pode se apropriar? Escute-o. Escutemos o Senhor e pratiquemos os seus ensinamentos. Para chegarmos à glória, irmãos, para chegarmos à eternidade, vamos continuar a nossa caminhada, vamos continuar e subir a montanha. Subamos esta montanha para comemorarmos bem a Páscoa, que daqui a alguns dias vamos vivenciar. E nos preparemos para continuar a quaresma da nossa vida, com sacrifícios, mas com muita oração, com muita fé, junto com Jesus. E obedeçamos a Ele. Obedeçamos o Pai que nos diz para ouvi-lo e para praticarmos o que Ele nos ensina. Obrigado, Senhor, por esta palavra, por esta liturgia, por este segundo domingo da quaresma. E nesse monte em que nós estamos, nós aqui em Brasília, você aí na sua casa, neste monte eu tenho certeza que Deus falou muito ao seu coração. E Deus falando ao seu coração, ao meu coração, vamos praticar. Eu preciso me sacrificar. Eu preciso subir ao monte. Deus ali vai se revelar.
Eu preciso ouvir a voz do Pai. E preciso descer do monte para praticar a palavra de Jesus. Porque Ele é o essencial. Ele basta. Há muitos barulhos, muitas... Ele basta. Jesus basta. Obrigado, Senhor. O Senhor nos basta. O Senhor basta para a nossa igreja. O Senhor basta para o mundo. O Senhor nos basta na nossa vocação. Obrigado, Senhor.